fato, um acontecimento, uma opinião. Mais uma crise venezuelana no horizonte. Um terremoto impressionante, criando uma catástrofe humanitária em um país já em crise, com um cenário político, por sua vez, também trágico, em um contexto social de escassez, conflito e dúvidas. Assim, a Venezuela mostra como uma tempestade perfeita pode acontecer bem aqui, perto do Brasil, na América do Sul. E o que isso significa para nós, para todos nós? Quais são as tendências? Quais são os desafios? E o que mais vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Uma crise pode acontecer no interior de uma crise, num contexto de crise. Essa é uma realidade que os países sul-americanos vivem e costumam viver há muito tempo. E que a gente aqui no Amapá, por exemplo, viveu há pouco, quando a gente teve o apagão, que aconteceu dentro de uma pandemia, que aconteceu dentro de um momento extremamente turbulento da realidade nacional brasileira. Pois bem, o que aconteceu na Venezuela essa semana é exatamente isso. O país que já vinha vivendo uma crise política nos últimos anos, em decorrência da destituição absolutamente polêmica de Nicolás Maduro, agora, num governo que ainda tem muitas respostas a gerar, num ambiente de profundas incertezas, teve de lidar com um fenômeno geológico, uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Partindo nós da premissa aqui, da informação de que a Venezuela fica numa região de encontro de placas tectônicas, ou seja, uma região bastante propícia, como o Caribe é, a terremotos, maremotos e fenômenos geológicos dessa natureza. Pois bem, nesse país em crise desde a destituição de Nicolás Maduro, que por sua vez já vivia uma crise humanitária, uma crise política, mesmo com Maduro no poder, agora também tem que lidar com um problema. O problema de milhares de desaparecidos, de dezenas de milhares de desaparecidos, o problema desses desaparecidos ainda estarem sendo encontrados. A gente acabou de ver a história de um cidadão que depois de 4 dias sob escombros foi encontrado vivo, mas a gente já consegue falar em centenas, em milhares de mortos, em infraestrutura completamente abalroada e uma crise humanitária instalada num país que já vivia uma crise política, que já vivia uma crise econômica e uma crise social. É a crise dentro da crise, mostrando o quanto nada é tão ruim que não possa piorar. Mas há algumas respostas interessantes para a gente também olhar aqui sob a luz da política internacional, da boa política. A Venezuela acabou de perceber que a cooperação internacional não é só feita de ameaças, de invasões, de destituições, porque um país como o Brasil ou como a França, os próprios Estados Unidos, se envolveram muito ativamente no resgate ao cidadão venezuelano, em apoio humanitário, em apoio como cooperação internacional no seu melhor sentido. Isso é um alerta para a gente olhar muito bem sobre como essas relações com a nossa vizinhança são importantes. Porque da mesma forma que a Venezuela viveu um fenômeno geológico absolutamente inesperado, disruptivo, nós também podemos passar por isso em algum momento, num mundo com mudanças climáticas, num mundo com tanta instabilidade atmosférica, num mundo com tantas incertezas. Então, o Brasil, nesse caso, reagiu mais uma vez com relação à política sul-americana de forma absolutamente assertiva, enviando oficiais, enviando parte das suas forças de defesa civil para apoiar como esse Estado venezuelano tão fragilizado precisava atender uma necessidade humanitária. E não fez isso à toa. Fez isso porque, mais uma vez, a gente precisa lembrar, uma crise como essa, por um fator inesperado como um terremoto, da mesma forma que aconteceu na Venezuela hoje, pode acontecer muito tranquilamente em qualquer lugar do mundo, inclusive o Brasil. Não obstante o fato de que a solidariedade tem que ser um valor para ser defendido nessas relações internacionais, e o Brasil é absolutamente reconhecido e valorizado no mundo justamente por ser esse ator solidário, positivo, que não apoia guerras, que apoia a cooperação econômica, social, que apoia a cooperação técnica, é que a gente também tem que lembrar que a Venezuela não é um país qualquer do mundo, é um país de uma fronteira absolutamente importante, numa matéria extremamente sensível, que é a matéria amazônica.
A gente não pode esquecer, a fronteira da Venezuela com Roraima é amazônica e os assuntos amazônicos são assuntos que sempre deverão ser valorizados por nós brasileiros, por nós amapaenses, dentro dessa expectativa de entender o nosso lugar no mundo e principalmente como o mundo pode ter no Brasil um parceiro confiável. Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista.